Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Esta é mais uma tentativa de fazer uma transmissão do estudo do Livro dos Espíritos, com comentários do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Como todas as sextas-feiras, tento fazer esta transmissão como um compromisso aqui com a espiritualidade amiga. Infelizmente hoje não tivemos condições técnicas aqui, não conseguimos acessar, foi bloqueado no Facebook no nosso Facebook empresarial, onde tenho lá as postagens e toda sorte de toda sorte de grupos, né, no trabalho, mas postei uma mensagem a respeito das picadinhas e com palavras que são proibidas no Facebook. Lamentavelmente, a gente às vezes, no afã de querer levar informação com rapidez, e muitas informações o Facebook não aceita, simplesmente bloqueia. Essa é a segunda vez desde o ano passado, né? Fui bloqueado outra vez, no mês de novembro, se não me engano, mês de agosto. Não sei se foi agosto, setembro, novembro, foi um desses meses aí atrás, e agora foi novamente premiado com a suspensão do Facebook para compartilhar. Eu tenho acesso, vejo as postagens, mas não posso responder e não posso enviar informações. Consigo alguma coisa através do Messenger, né? Mas, infelizmente, nós estamos com um sistema de controle das informações. Eles só aceitam informações que eles consideram verdadeiras, né? E como eu sou um terapeuta, conheço esses assuntos da saúde, né? Trabalho há mais de 50 anos com saúde animal e há pouco mais de 10 anos com saúde humana, né? Onde fiz uns estudos para compreender os processos degenerativos naturais da pessoa humana, já que tive meus pais que retornaram à pátria espiritual através do CA, né? E toda pessoa que tem na família algum ente querido que teve esta doença, né? É considerado pessoas no grupo de risco para o CA. E diante deste desafio, né, eu, para me manter com saúde e livre e tentando me livrar, né, desta doença degenerativa, já praticamente desde 2008 que eu iniciei os estudos como reikiano e também com outros cursos, né, como naturopatia. Publiquei um manual da Aloe Terapia, que são as terapias para o uso da aloe vera, e uma série de indicações, né? E o fundamento do meu trabalho, tanto na produção animal, animais de estimação, como para a saúde humana, estão fundamentados na ciência, né? Tomei conhecimento, estudei um trabalho de um pesquisador, prêmio Nobel de Medicina de 1931, né? Dr. Otto Warburg, um alemão,
mas radicado nos Estados Unidos, onde conseguiu completar seus estudos, suas pesquisas, né, que o levaram ao Prêmio Nobel de Medicina em 1931. E a afirmação dele, através dessas pesquisas, é que nenhum corpo alcalino adoece e que todas as doenças só prosperam em corpo ácido. Baseado nesses estudos, é que fui formatando protocolos, né, de vida, né, de sobrevivência, de enfrentamento das doenças. E por aí cataloguei uma série de informações, né, baseadas em estudos. Eu sou autodidata, não sou médico, né, mas sou um terapeuta, naturopata, naturalista, né, de formas que eu tenho uma série de soluções. E um terapeuta, antes de ser terapeuta para ajudar as pessoas, precisa ser terapeuta de si mesmo. E eu, aos 76, quase 77 anos, estou enfrentando os desafios da vida, da saúde, né, com o auxílio dessas terapias, né, de formas que eu tenho, inclusive, atendido algumas pessoas, atendo no espaço terapêutico aqui em Marília, né, onde eu estou morando atualmente, e tenho atendido pessoas com as mais diversas morbidades, né? Então, meus prezados amigos, o meu grupo, né, o meu Facebook, qual estou bloqueado, mas todos podem ter acesso lá aos grupos, né, de aloe-terapia, de terapias integrativas, né, depois os grupos dos animais, e, enfim, o grupo de Reiki, o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, né, como é este grupo, o grupo de Evangelho no Lar, e o grupo de Reiki à distância. Então, preces e meditações também tem um grupo. Então, meus prezados amigos, meus prezados irmãos, eu agradeço a presença de vocês, por terem me acompanhado, estarem me acompanhando, esses vídeos que eu faço aqui no Facebook. Eu sempre publico também no YouTube, onde tem um canal, exatamente para concentrar as postagens, né, os vídeos, né, dos vários temas. Tem um tema sobre a saúde animal lá, dos cães, gatos, bezerros, enfim, sobre as várias categorias animais. Já tive um canil durante 20 e tantos anos em Jaboticabal, né, acolhendo animais de rua, recuperando a saúde, direcionando, né, para pessoas que os desejassem, né. Cheguei a ter lá 30 cães, e sempre utilizando terapias integrativas, né, que são o uso das plantas medicinais, do poliprobiótico, né, que é um composto desenvolvido pela minha empresa, né, de formas que a minha dedicação tem sempre sido pela saúde humana, animal e vegetal, com o controle parasitário e de outras pragas, com o uso de plantas inseticidas, né, que não têm efeitos tóxicos e não prejudicam a saúde dos animais, das plantas, das pessoas. Meus prezados irmãos, me perdoem aqui fazer esse bate-papo, exatamente para ver depois da viabilidade de eu prosseguir, né, fazendo as transmissões. Amanhã tem o Reiki à distância e domingo tem o Evangelho, né, o Evangelho no Lar. Mas então, prezados irmãos, vamos agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos da vida, as bênçãos do dia que tivemos, né, apesar das turbulências, apesar dos desafios, muitas vezes das provocações, das tentações, né, e muitas vezes nem sempre podemos fazer as nossas preces matinais, né, e de formas que isso muitas vezes nos atrapalha no decorrer do dia, né.
É muito claro isso quando nós observamos, né, a nossa conduta, né? Todos nós estamos sujeitos às perturbações. Por isso que todos que trabalhamos, né, com a mediunidade, né, através da mediunidade para a nossa evolução e para servir a Deus e ao próximo, né, quando nós não conseguimos estabelecer a nossa disciplina, realizar, praticar a nossa disciplina 100%, né, nós ficamos sujeitos às interferências que muitas vezes podem nos levar ao desequilíbrio. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo essa transmissão, este vídeo, que espero depois possa ser útil aos nossos irmãos que tiverem acesso conosco. Vamos ver se consigo realizar até o final, né? Até as 23h59 eu marquei aqui, né? Então eu tenho mais 20 minutos para fazer essa conclusão. Mas então vamos fazer a prece do anjo de guarda e espíritos protetores. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprovera Deus enviar-nos. Então, prezados irmãos, hoje não vou fazer todas as preces, né? Mas vamos agradecer a Deus as bênçãos da vida e da oportunidade de estarmos aqui fazendo essa transmissão. Vou fazer a abertura do Evangelho aleatoriamente, abri aqui no capítulo 19, o poder da fé. É um tópico pequeno e vamos ver o que a espiritualidade, as instruções dos Espíritos nos traz aqui para este momento. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, o homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: é por causa da sua pouca fé que possui. Pois eu digo, em verdade, que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus 17, 14 a 19. Este é um texto, este aqui é o texto do capítulo de Mateus, né? Depois tem os comentários e as palavras de orientações da espiritualidade. Não é longo, eu acho que compensa eu ler. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos acompanhar através da leitura aí. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso,
Devemos entender as palavras de Jesus unicamente moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade da vitória. É isso, prezados irmãos, a nossa pouca fé muitas vezes acaba nos complicando, né, a nossa caminhada. Muitas vezes nós colocamos na frente os nossos interesses materiais, as nossas conveniências, os nossos vícios de toda ordem, e isso acaba nos levando a situações de conflito, porque o mundo é cheio de pegadinhas, é cheio de desafios, principalmente os desafios voltados para a família, porque quem busca trabalhar pelo bem é muito mais assediado do que aquele que não tem compromisso nenhum com a espiritualidade, com Deus, e leva a vida focado só nas questões pessoais, na vida material. E quando vê alguém que se dedica, por minimamente que seja, a buscar a compreensão, o entendimento, o discernimento das leis da vida, das leis de Deus, as leis da vida criadas por Deus. Essas pessoas, muitas vezes no seio do nosso lar, elas não têm o compromisso da mesma forma que nós temos. E daí o relacionamento acaba sendo comprometido. Há uma frase que eu costumo pronunciar muitas vezes para as pessoas que nos procuram, que conversamos a respeito das problemáticas da vida, é que a família que reza unida permanece unida. E aquela família que não reza unida acaba muitas vezes se desconfigurando, né? Onde acontecem as separações, onde acontecem os relacionamentos com maior dificuldade, né? Então é preciso praticar a fé dentro de uma mesma filosofia, para que haja a construção de um clima energético dentro das casas, né? Através da união da nossa fé, nós construímos uma egrégora, que é o campo vibracional em torno da casa. Mas se essa construção ela é feita incompleta, sempre haverá uma janela para o acesso dos espíritos que atuam sobre as pessoas. E todos estamos sujeitos a esse tipo de obsessão. Então, é muito importante para que especialmente um lar que começa a ser formado hoje, né, com casais, jovens, que procurem praticar esta premissa de que a família que reza unida permanece unida. Então, para a construção de uma família harmoniosa, será muito importante que os casais se formem dentro do seio doutrinário,
filosófico, né? Independente da religião que seja, para que não haja, então, essas janelas, essas aberturas que favorecem os conflitos, ok? A questão do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler hoje, e eu tenho poucos minutos para fazer isso, é o capítulo, ou melhor, o item 14, né? Que é uma pergunta. Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Esse é um conceito do panteísmo, né? A doutrina panteísta acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após sua morte, seria absorvido por esse mesmo universo, do grego pan, que significa tudo, e teos, que significa Deus. Muito bem, então a pergunta, como foi dito, né? E a resposta é a seguinte: se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não exigiria, ou melhor, ele não existiria, porque seria a consequência e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, causa e consequência. O essencial é que Deus existe. Disso os homens não devem duvidar, e nem ir além para não se perderem num labirinto do qual não poderão sair. Essa procura não tornaria os homens melhores, mas talvez um pouco mais orgulhoso, porque eles acreditariam saber quando, na realidade, nada sabem. Os encarnados deveriam deixar de lado essas buscas inúteis. Existem outras coisas muito mais importantes para que eles possam evoluir. Deveriam estudar as suas próprias imperfeições, a fim de livrarem-se delas. Isso lhes será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Devido ao adiantado da hora, eu tenho apenas 9 minutos para fazer a leitura aqui dos comentários do Espírito Miramês. É um comentário de 2 páginas, mas eu vou ler apenas um primeiro, dois ou três tópicos aqui. Unidade do Criador. Deus é uma unidade dinâmica no seu caráter criativo e fecundo, mas único na sua majestosa intimidade e valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são 2 coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar estas ideias referentes ao Senhor de todas as coisas. Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Registramos nas nossas deduções mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador, como ouvimos os grandes missionários da luz, que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza, engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas. Eu vou parar por aqui. Eu recomendo que vocês acessem esta obra, né, do Espírito Miramês. Né? São 10 volumes. Cada volume tem duas partes. Na verdade, são 20 volumes condensados em 10 volumes. Né? Então, essa obra é uma obra muito interessante, porque o estudo do Livro dos Espíritos, ele às vezes se torna cansativo e muitas vezes nós não conseguimos penetrar no âmago das questões, né? Das perguntas e das respostas. Nós temos às vezes dificuldade para alcançar a profundidade das questões.
E esta publicação do João Luiz Maia, do médium João Luiz Maia, através do Espírito Milanês, elas são muito positivas, né, para nosso entendimento, nosso discernimento. Então, como já faltam apenas 5 minutos para... faltam 7 minutos, né, para as 23, então tenho 6 minutos. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, as bênçãos de estarmos aqui nesse momento fazendo essa transmissão, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo repouso, né? Que amanhã, sábado, tenhamos um dia de realizações, que podemos prosseguir vivendo com saúde, paz, harmonia, alegria, perseverança, determinação nos nossos projetos, nos nossos objetivos, né? Lembrando que amanhã, sábado, farei a transmissão de Reiki à Distância e no domingo o Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, que possam rogar a Deus para abençoar as suas vidas, abençoar a vida daqueles que lhes são caros, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, dos encarnados e desencarnados, né? E todos aqueles que têm alguma ligação conosco, né? Bons ou maus sentimentos. Jesus manda nós amarmos os inimigos, né? E amar os inimigos é perdoar, esquecer as ofensas, né? E pedir a Deus para que tenha misericórdia desses nossos irmãos que muitas vezes nos perseguem, que são instrumentos das sombras, né? Para nos agredirem gratuitamente, muitas vezes com razão, muitas vezes gratuitamente. Que Deus possa ter misericórdia de todos, né? Para que cada um de nós possa sempre acessar a espiritualidade amiga, os mentores espirituais, praticarem a caridade, né? A fé, o perdão, né? E o amor incondicional, que é o pai de todas as virtudes humanas, né? Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Muito grato pela presença de todos vocês.